Na realidade, a vida ela é feita de escolhas. Só que nem sempre as escolhas elas são feitas como a gente imagina que fosse sempre. Então, a gente é condicionado a fazer outras escolhas. E pelo fato de querer ter o sonho de ver através da arte e da música, de tocar, e além de ter que provar todos os dias para as pessoas que o que a gente faz é legal, é bom, a gente tem que ver com preconceito que música não é profissão, ou que não é, a música não é suficiente para sustentar uma família. Parece que as pessoas não encaram ainda, porque o David, nós fomos colegas de faculdade, algum tempo atrás, né, David, e já existia isso que nós sempre debatíamos na sala de aula, né, que muitas vezes as pessoas, parece que músico não trabalha, né, David, ou que músico faz isso por hobby, porque gosta, enfim, mas que não tem contas para pagar, que não precisa comer, não precisa sobreviver, né. E alguns músicos contribuem para que isso aconteça, alguns músicos que não dependem da música, que têm para uma outra profissão, são bons músicos, mas acabam às vezes indo tocar nas casas noturnas aqui em Pelotas por brinquedo, por fazer bonito para as mulheres, por beber, para tocar. E isso acaba prejudicando o trabalho do pessoal como eu, como a Mariana, que quer realmente sustentar de música, que tem o sonho de levar a arte. Mas a gente estava contando que quantas vezes em lojas o pessoal perguntava assim, qual é a tua profissão? Eu sou músico. Tá, mas você não trabalha? Não, eu pago minhas contas com telepatia. E, então é complicado, tu não tem como comprovar a renda, porque os músicos não assinam carteira, não assinam nada, então é muito delicado. Por esse motivo, eu sempre gostei de estudar legislação. Eu até acho que eu vou fazer um dia a faculdade de Direito, sou formado em licenciatura em música. E eu fui para a faculdade estudar licenciatura até para começar a entender a legislação da própria educação musical dentro do currículo das escolas. E isso me remeteu a um certo conhecimento político. E aí, por essa forma, eu comecei a fazer militância política. Desde de muito cedo eu gostava já. E aí eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar no governo na minha cidade, eu sou de Capão do Leão, inclusive mandar um abraço para todos os leonenses que poderão estar ouvindo e que depois a gente vai reproduzir nas redes sociais a participação do programa aqui, dizer que eu tenho muito orgulho de ser leonense. E então, para não tomar o espaço de todo mundo... Beijo para a galera de Capão do Leão que nos assiste. Aí, obrigado. Então, assim, ó, eu acabei me candidatando a vereador na cidade. No ano de 2016, eu já tinha sido assessor parlamentar, já tinha trabalhado como chefe de serviço na prefeitura, coordenador da unidade de base de saúde, trabalhei como professor de música num trabalho de recuperação psicossocial, no CAPS por 5 anos e de forma voluntária, no CRAS, vários projetos sociais. E aí a cidade resolveu me dar uma oportunidade e eu mostrei durante a minha campanha que eu tinha conhecimento na legislação, principalmente do município. Né? E para lutar pela arte, pela cultura e pela juventude, que é muito esquecida no cenário político, às vezes até por medo dos políticos mais velhos. Então eu acabei me candidatando e, graças a Deus, eu tive a oportunidade concedida pela população leonense de ser o segundo vereador mais votado. E isso me traz um compromisso muito grande, assim, porque eu sei o quanto eu tenho que trabalhar e ralar para que a minha área, que é pouco conhecida, que é a mesma área da Mari, a gente adquira respeito e espaço não só nas casas noturnas, mas como conteúdo curricular nas escolas do município de Capão do Leão. Toda profissão tem os bons exemplos e os maus exemplos, né? Bons profissionais, outros nem tanto. Aproveitar o gancho, como é um bate-papo, assim, ó. Esse é um dos pontos primordiais que faz com que eu entre para a política. Eu sei da minha formação quanto ser humano, da criação que meus pais me deram e da pessoa que eu sou, e quem me conhece sabe muito bem da minha postura. E é sempre muito sério, uma pessoa brincalhona, mas que leva a vida a sério. E ser sério não quer dizer que tu leve tudo a sério. Ser brincalhão não quer dizer que tu não leve a sério. É priorizar, né? Quando o Cristiano fala que as pessoas procuraram ele no ano de 2016 por uma ajuda, uma orientação pela falta de emprego, isso é reflexo da má política. Isso é um reflexo da corrupção que o nosso país viveu nesses últimos anos e que foi desvendada, está sendo desvendada ainda, a partir de 2016. Então, as e que, pessoas se Deus quiser, a justiça... Nossa, quanta corrupção. Mas, na realidade, eram coisas que já existiam. Só que agora está vindo mais à tona e está tendo mais divulgação, porque todo mundo tem internet. Quase todo mundo, né? Tirando a periferia, ainda algumas pessoas não têm acesso, zona rural. Mas aqui na região metropolitana e centro, as pessoas têm acesso. E eu deixo um recado para toda a juventude, assim, o pior que não gostar de política é ser comandado e governado por quem gosta.
Então é muito importante que os jovens, principalmente, comecem a ter uma visão diferente da política. A política não é essa coisa que dá na horário da propaganda eleitoral. Aquilo ali se chama espetáculo dos políticos. Ali onde eles aparecem e faz o circo. Uns fazem circo, outros fazem mais sério. Então, a gente tem que saber escolher bons políticos. E para saber escolher bons políticos, precisamos ler sobre política. Tem que estar bem informado. Bem informado. Nós temos que saber questionar os políticos. Muitas pessoas que se candidatam não sabem o que é lei orgânica, não sabem o que é regimento jurídico do município, não sabem o que é nada. Simplesmente eles sabem quanto o político ganha. E eles querem ganhar aquele salário. E Entendeu? a política, não é, David? Na realidade, tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de política. Mas nós estamos fazendo política o tempo todo. Claro. Aqui nós estamos fazendo política. Na verdade, a política não tem nada errado com a política. São as pessoas que deturpam. A má inclinação das pessoas que deturpam, né? Sim. Aí vai no que o David estava falando. Tem que escolher uma pessoa que tenha o caráter, tenha uma índole boa. Com E a partir certeza. disso, tu vai ter uma boa política, uma boa gestão. Não, A e- corrupção também não está só nos políticos, né? Acho que a gente teve muita discussão sobre isso agora em função de tudo que aconteceu, mas as pequenas atitudes do dia a dia da dia a gente, dia. às vezes são atitudes corruptas, né? A corrupção está na atitude, na ambição das pessoas. Eu vejo assim, ó, levando para o nosso lado, se tu é o artista, tu queres ganhar bem. Se tu é o dono da casa noturna, tu quer pagar pouco. Então, assim, é a procura e a oferta. Eu posso pagar isso, tu quer cantar, canta, não quer, não canta. É bem assim que os caras, tem um monte de gente para cantar aí, os caras falam assim em Pelotas. E aí o ECAD não cobra, os músicos não recebem ECAD, porque não tem fiscalização, o ECAD não repassa para os músicos, nós não somos orientados dentro da legislação como fazer para receber os direitos autorais. A maioria dos músicos não tem condição de gravar um CD, por mais que seja... Hoje, muita gente tem um estúdio dentro de casa, mas não tem música própria para gravar, não tem condições de gravar, não tem incentivo. E aí tu pega, por exemplo, artistas renomados, consegue ter acesso ao projeto da Lei da Cultura. Tu for, aliás, aqui o Joca Martins, com todo respeito, grande intérprete da nossa música aqui, tem acesso à Lei de Incentivo à Cultura. O João Luiz Correia, na música gaúcha, pode ir lá DVD gravado com incentivo à cultura. E tu? Tens acesso? Então, o David tem acesso, foi por isso que eu entrei para a política. Nós temos que começar a entender isso e ter gente da nossa área lá. Tem que ter o cara da área da educação, tem que ter o psicólogo, tem que ter o professor, tem que ter o jogador, o atleta, e dentro para trazer movimentação e cada um defender a sua área. Né? Se inverter os valores, quando tu fala assim, ó, eu já cansei de ver as pessoas ver celular das pessoas nas festas cair no chão, botar no bolso e não devolver. Isso é um ato de corrupção. Aquele que fura a fila, né, que no chega... cinema e tudo mais. Então, e aí é muito fácil falar dos outros, mas na hora que eu tenho que dar o exemplo, eu não dou, entendeu? Então, a mudança, eu dizia no meu projeto de campanha e digo para vocês, a mudança parte em cada um de nós. Nós temos que começar a fazer a nossa parte. Jogar o pé no chão é feio, polui a cidade, depois da enchente polui. Então, eu quando não tenho uma lixeira perto, eu vou... Não é mentira, isso é verdade. Eu deixo no bolso o papel até chegar numa lixeira. David, como é que foi essa transformação na tua vida, assim, esse processo, agora na política? Eu aprendi muito com a música, com as viagens, que às vezes na vida a gente tem que recuar para poder avançar. Então, eu acreditei no projeto, uma banda que teve aqui participando do programa já, que chamava Batidão Universitário, e depois virou o Grupo Mariá, que toca até hoje, é uma excelente banda, excelentes músicos, só que chegou um certo momento que estava insustentável. Depois até daquele acidente trágico na Boate Kiss, né, em Santa Maria, onde desvalorizou muito mais o que já era desvalorizado aqui para a região. Então eu sempre fui um cara muito sonhador. Eu prestava muita atenção agora quando a Mariana falava de acreditar nos sonhos. Eu lembro de uma frase do Feliciano, que muitas pessoas não gostam, mas ele diz assim, que a gente tem que... Ele fala assim, ouse sonhar, você nunca irá além dos seus sonhos. Eu uso muito essa frase no que eu escrevo, porque é verdade, a gente não vai além do sonho. Então, quanto mais alto sonhar, mais longe tu vai. Quem não sonha tá ralado, cara. A realidade é essa, tem que sonhar e acreditar. E chegou um ponto que eu sou muito sonhador e eu já não estava contente com aquilo que me davam. E eu criei uma alternativa de, assim, eu não vou abandonar a banda, vou seguir ajudando os guris com tudo que eu posso fazer por fora, mas eu vou trabalhar com violão e voz, que os bares da cidade, o trabalho mais solo, no barzinho, ainda consegue ser mais valorizado, né? Quando o artista não tem nome.
que a banda, quando tem nome, ganha bem também, não dá para reclamar, assim, dá para sustentar tranquilo, não é uma choradeira também que os músicos são os pobrezinhos, não. Dá para viver legal de música. Mas, e também porque eu tava fazia 6 anos que eu não passava nem Natal, nem Réveillon com a minha família. Eu tive problemas com relacionamento, eu perdi pessoas que eu gostava por não poder estar junto. Então são coisas que tu tem que largar. Por exemplo, tua mãe e teu pai estão de aniversário, tu tá na estrada. Tua namorada está de aniversário, de desnamorado, tu tá na estrada. Pessoal, nosso programa está chegando ao fim. Agradeço a todos pela presença, foi ótimo. E nos vemos, então, na terça-feira que vem, às 6 da tarde. Até lá, um beijo a todos e um feliz 2017, não é? Até mais. Valeu, tchau, tchau.